Os Estados Unidos matam no Iraque o principal comandante militar do Irã com um míssil lançado por drone. Visto como herói pelos iranianos, o general Soleimani teria aprovado a invasão da embaixada americana em Bagdá na terça-feira. O líder supremo do Irã promete retaliação dura ao ataque. A orientação é para que nenhum americano viaje ao Iraque. Para os que estão lá, que voltem imediatamente. Petróleo fica mais caro com a crise entre os dois países. GPS de carro da polícia foi desligado depois de abordagem a jovem que desapareceu em Jundiaí, no interior paulista. Homem é arrastado por enxurrada e morre após temporal na Grande São Paulo. O recesso judiciário atrasa o pedido de extradição à Rússia de suspeito de ataque à produtora Porta dos Fundos. Corpo de menino vítima de espancamento é enterrado sem a presença dos 5 parentes suspeitos do crime. Depois das festas de fim de ano, o comércio lança promoções com descontos de até 70%. Pesquisa aponta a principal meta do brasileiro em 2020: guardar dinheiro. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. Um jovem de 20 anos desapareceu depois de ser abordado por policiais militares há uma semana em Jundiaí, no interior de São Paulo. O GPS da viatura parou de funcionar no momento da operação. A corregedoria da PM afastou os 3 policiais envolvidos no caso. 7 dias de agonia. Uma semana sem saber o paradeiro do filho mais velho. Me dói não saber onde ele está, se ele está com fome, se ele está com frio, que ele saiu de casa de bermuda e camisa. Carlos Eduardo Nascimento, de 20 anos, foi a uma confraternização de fim de ano nesse bar que fica em um bairro pobre da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Eram 3 horas da tarde do dia 27 de dezembro, quando uma viatura da Polícia Militar encostou e, segundo testemunhas, 5 rapazes foram abordados. Só abordaram os meninos e puseram dentro da viatura e sumiram com ele, mas não tinha ninguém armado, não tinha nada. Carlos Eduardo foi visto pela última vez algemado no camburão da viatura. A Secretaria da Segurança Pública informou que ninguém com o nome dele foi preso nessa região no dia 27 de dezembro. A Corregedoria da Polícia Militar assumiu a investigação do caso e os 3 policiais responsáveis pela abordagem foram afastados. Desde então, parentes e amigos procuram Carlos Eduardo por conta própria, principalmente nos matagais da região. Até agora, as autoridades não atenderam ao apelo deles por cães farejadores, que possam ajudar nas buscas. A senhora sente que ele está vivo? Sinto. Só não sei aonde. Os policiais militares investigados registraram a abordagem em um relatório. No documento, afirmaram ter revistado apenas 4 pessoas. E como nada foi encontrado, todos foram liberados. Sobre Carlos Eduardo, disseram nunca ter visto o rapaz e não saber o que pode ter acontecido com ele. Só que um detalhe chamou a atenção dos agentes da corregedoria. O GPS da viatura parou de funcionar logo depois da abordagem. Isso significa que os próprios policiais podem ter desligado o equipamento ou que a viatura estava em um local onde não havia sinal de satélite. Para a dona Carla, resta um apelo de mãe. Ache meu filho. Traga meu filho de volta. Esse policial, eu não sei, falaram que colocaram ele na viatura. Eu não sei o que você fez com meu filho, mas devolva meu filho. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que uma empresária foi atropelada por um trator em uma praia de São Vicente, no litoral paulista. Ela morreu depois de ficar 2 dias internada. Nas imagens é possível ver ao fundo o trator manobrando na areia e o momento em que o veículo passa por cima da cadeira onde a empresária Diva Margarida Radoski, de 75 anos, tomava sol. Priscila, que trabalha na praia e conhecia a vítima, foi quem chamou o socorro. Eu queria muito ter conseguido salvá-la, eu queria muito e eu não consegui. Sônia estava a caminho da praia para encontrar a irmã, quando foi avisada do acidente. Chegamos lá e nós vimos essa situação de terror. Para mim está sendo um pesadelo. A vítima foi levada para o hospital, ficou 2 dias internada, mas não resistiu.
O homem que dirigia o trator era ajudante na empresa responsável pela limpeza das praias de São Vicente. Ele não tinha habilitação. Em depoimento à polícia, disse que o motorista havia ido ao banheiro, por isso guiava o veículo. Ele foi ouvido e liberado. A Prefeitura de São Vicente informou que vai abrir um processo administrativo para apurar o caso, mas que a empresa terceirizada é a responsável pelo controle dos funcionários. Em uma praia pública, aberta, às 9 horas da manhã, cheio de pessoas, crianças, idosos, mulheres, vidas, em marcha ré, em alta velocidade, foi um homicídio doloso. O Ministério da Justiça aguarda uma posição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para pedir a extradição de um dos suspeitos do ataque à produtora Porta dos Fundos no dia 24 de dezembro. De acordo com a polícia, Eduardo Fauzi fugiu para a Rússia, onde tem uma namorada. Nestas imagens, Eduardo Fauzi aparece dançando com a russa Ania Cherniakina, apontada como sua namorada, com quem teria um filho de 3 anos de idade. O vídeo foi gravado em abril do ano passado. Fauzi é empresário formado em economia e já viajou o mundo participando de eventos de zouk, um ritmo caribenho. Ele e a namorada teriam se conhecido em um desses encontros. De acordo com a polícia, Eduardo Fauzi está foragido na Rússia, na capital Moscou, mas antes fez uma escala em Paris, na França. Câmeras de segurança registraram quando Eduardo Fauzi chega de táxi ao Aeroporto Internacional do Rio no dia em que deixou o Brasil. Ele carrega uma bolsa e uma mala de viagem. Neste trecho, ele passa pelo raio-x e pelo detector de metais antes de embarcar. Depois, caminha tranquilo enquanto fala ao celular. A viagem aconteceu no último domingo, um dia antes do mandado de prisão contra Eduardo Fauzi ser expedido. Ele embarcou com passagem de volta para o Brasil comprada para o dia 29 de janeiro. Mas a polícia já pediu a inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol. De acordo com os investigadores, Eduardo Fauzi é um dos responsáveis pelo ataque à sede da produtora do Porta dos Fundos, no último dia 24 de dezembro. A polícia afirma que 5 pessoas participaram da ação, utilizando bombas, e que Fauzi foi o único que fugiu com o rosto descoberto. A produtora tem sido alvo de críticas pela maneira como retratou Jesus Cristo em um especial de Natal. Meu filho! Uau! Não vem não é nada. Sai. Quem é? Não vai apresentar seu amigo? Nesta semana, Fauzi publicou um vídeo nas redes sociais em que chama os integrantes da produtora do Porta dos Fundos de criminosos e marginais. Eles são criminosos, são marginais, são bandidos. Ele já responde a processos por ameaça, agressão contra a mulher, lesão corporal e formação de quadrilha. O Disque Denúncia oferece recompensa de R$2.000 por informações que levem à prisão de Eduardo Fauzi. O Itamaraty informou que o Brasil possui acordo de extradição com a Rússia e que o pedido deve ser solicitado pelo Ministério da Justiça, que aguarda o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ disse que isso provavelmente só será resolvido após o dia 7, quando acaba o recesso do Judiciário. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Uma câmera instalada no para-brisa de uma van de turismo registrou o momento em que 3 criminosos assaltaram os passageiros no Paraná. Os bandidos estavam fortemente armados e conseguiram fugir. Na casa dele foram apreendidos celulares, pendrives e um computador. Um homem de 52 anos morreu levado pela correnteza durante o temporal que atingiu Guarulhos, na Grande São Paulo. O homem foi arrastado. Chuva forte também nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. A região serrana fluminense é a mais prejudicada pelos temporais. No distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis, a água da chuva invadiu o primeiro andar deste prédio e destruiu móveis e eletrodomésticos. Dona Ana Maria estava sozinha em casa e ficou assustada com a força da chuva. Quando eu vi que estava saindo água no banheiro, no ralo, que eu abri a porta, estava aquela enxurrada, quase me levou. O imóvel foi interditado pela prefeitura e os moradores tiveram que deixar o local. A força da água também arrastou muita lama, pedras e destruiu este carro. A barreira acabou de cair aqui em cima do carro.
Isso aqui não foi um desastre natural, isso é uma tragédia anunciada. Existe uma série de requerimentos que foram solicitados para a retirada desse entulho. Esse entulho é oriundo de 2001. Em Nova Friburgo, ainda na região serrana, o temporal foi intenso e o solo cedeu. Resultado, uma cratera se abriu no asfalto. Já em Guapemirim, a enxurrada deixou um bairro inteiro debaixo d'água. Essa é a laje, ó. Aqui onde a água veio, ó. As sirenes de alerta tocaram na cidade. A capital do estado passou o dia em estágio de mobilização, o que indica que há riscos de ocorrências de alto impacto na região. A forte chuva afetou principalmente as zonas oeste e norte. Em São Cristóvão, esta rua mais parecia um rio. Moradores e comerciantes ficaram ilhados. O ano é novo, mas o problema é antigo. A loja fechada por causa de uma chuva de 20 minutos. A Defesa Civil registrou 40 chamados, todos sem vítimas. E a previsão é de mais chuva para os próximos dias na cidade. Por conta da atuação de um sistema de baixa pressão que está atuando no oceano. Esse sistema ele traz bastante umidade para a cidade e com isso mantém o tempo instável. Também na região sudeste, cidades do Espírito Santo enfrentaram chuva forte nesta sexta-feira. Em Cariacica, na Grande Vitória, esta escola ficou debaixo d'água. Várias ruas foram alagadas. No município de Serra, esta pessoa usou um caiaque para se locomover. Moradores e também turistas de várias cidades de Santa Catarina estão enfrentando falta de água. Em algumas regiões, o desabastecimento já dura mais de uma semana. Turistas da Argentina, Estados Unidos e de vários estados brasileiros. É a alta temporada de verão. Mas além de dividir a areia, visitantes e moradores têm enfrentado um problema comum: a falta de água nas torneiras, especialmente no litoral norte catarinense. Estamos tomando banho na casa dos parentes, juntando água no dia anterior. A população de algumas cidades chega a triplicar nessa época do ano, o que aumenta o consumo de água. Cidades como Florianópolis, Bombinhas e Penha já registraram falta de água nesse verão. Uma das situações mais graves é em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. O problema começou antes do Natal e se agravou nos últimos dias do ano. A distribuição de água na cidade é feita pelo SAMAI, autarquia do próprio município. Nos últimos 10 dias, a água chega em pouca quantidade e por pouco tempo. Tem horário certo para tomar banho e você não pode, tem que entrar e sair e tudo muito rápido para ajudar a economizar. A prefeitura diz que o problema é por conta do aumento da população no verão. Imóveis de 2 dormitórios com 16 pessoas dentro. Edgar é síndico do maior condomínio da cidade. Cerca de 1.000 pessoas moram aqui nessa época do ano. Com a crise de água, o jeito foi contratar caminhões-pipa. Já compramos 26 caminhões de carro-pipas, gastamos R$60 mil, né? Essa conta quem vai pagar são os proprietários, afinal de contas alguém tem que pagar a conta. Já em outros prédios, muitos turistas decidiram ir embora. Consequência da falta de água, tenho minha esposa, tenho 2 crianças, então não tem como ficar. Foram embora daqui, eu acho que mais de 20 pessoas. Quem fica, torce para que a situação se resolva logo. Eu acho que outros turistas poderão tomar essa decisão de não voltar aqui se não solucionam, se não dão uma solução para o tema da água. Um ataque dos Estados Unidos a um comboio militar no aeroporto de Bagdá, no Iraque, matou o principal líder da Guarda Revolucionária do Irã, aumentando a crise diplomática entre americanos e iranianos. E nós vamos então falar ao vivo agora com a correspondente em Nova York, Patrícia Vasconcelos, que tem novas informações. Boa noite, Patrícia. O que foi que disse o presidente Donald Trump depois de autorizar esse bombardeio? Pois é, boa noite, Nascimento, boa noite a todos aí no Brasil. No primeiro pronunciamento oficial após o ataque, Donald Trump disse que os Estados Unidos agiram sob o comando dele para terminar uma guerra e não começar uma. Trump se referia a ataques recentes contra alvos americanos, ataques que foram ordenados, comandados pelo general Qassem Soleimani, morto num bombardeio. Hoje, mais cedo, pelo Twitter, Trump disse que o Irã nunca ganhou uma guerra, mas também nunca perdeu uma negociação, dando aí a entender que pode haver uma conversa nos bastidores entre os dois países após este ataque. O bombardeio desta sexta-feira
terça-feira, que deixou o mundo todo em alerta, foi considerado surpreendente por contrariar a política externa em relação ao Oriente Médio do governo Trump. Ele retirou recentemente militares do Afeganistão, depois no norte da Síria, e disse por mais de uma vez que não queria mais se envolver em conflitos armados naquela região. Vale lembrar que este ano há eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos e a agenda internacional pode sim ganhar votos. No fim da tarde, o Departamento de Defesa anunciou o envio de 3.000 soldados para o Oriente Médio como precaução por questões de ataques que podem acontecer. Vamos agora ver na reportagem como foi o ataque em Bagdá. Como aqui em Nova York. A China, a Rússia e boa parte do Ocidente criticaram a ação dos Estados Unidos e demonstraram preocupação com o início de um possível conflito. A tensão entre americanos e iranianos cresceu ao longo dos últimos meses, depois que Donald Trump abandonou o acordo nuclear que os Estados Unidos mantinham com o Irã. O porta-voz do governo chinês criticou os Estados Unidos, lembrando que a soberania territorial do Iraque deveria ser respeitada. Tom parecido com a Rússia, que considerou a ação um passo aventureiro e contrário de Israel, arqui-inimigo do Irã. A pergunta agora não é se o Irã vai retaliar, é como e onde isso vai acontecer. E o dia foi de muita especulação sobre as consequências desse ataque americano. Analistas dizem que esse pode ser um novo marco na história do Oriente Médio, mas acham um exagero falar em Terceira Guerra Mundial. Para este professor de Relações Internacionais, o mais provável é que o revide do Irã seja proporcional ao ataque recebido. Um secretário de Defesa, um secretário de Estado, um vice-presidente, qualquer grande autoridade americana viajando pelo mundo, mas especialmente no Oriente Médio, agora está correndo altíssimo risco de sofrer um atentado, sim. Mas ele não vê espaço para uma guerra mundial. Não interessa a nenhum A pergunta agora não é se o Irã vai retaliar, é como e onde isso vai acontecer. E o dia foi de muita especulação sobre as consequências desse ataque americano. Analistas dizem que esse pode ser um novo marco na história do Oriente Médio, mas acham um exagero falar em Terceira Guerra Mundial. Para este professor de Relações Internacionais, o mais provável é que o revide do Irã seja proporcional ao ataque recebido. Um secretário de Defesa, um secretário de Estado, um vice-presidente, qualquer grande autoridade americana viajando pelo mundo, mas especialmente no Oriente Médio, agora está correndo altíssimo risco de sofrer um atentado, sim. Mas ele não vê espaço para uma guerra mundial. Não interessa a nenhum dos lados envolvidos, e aí não só Estados Unidos como Irã, mas todos os países aliados dos Estados Unidos e do Irã, uma guerra nesse momento, e o mundo inteiro. Irã e Estados Unidos são antigos adversários. Desde a Revolução Islâmica, em 1979, o Irã tem uma política de apoiar grupos militares em outros países do Oriente Médio. A Guarda Revolucionária, que era comandada pelo general Soleimani, treinou e ajudou a financiar o Hezbollah no Líbano. Também apoiou rebeldes no Iêmen contra grupos que receberam ajuda da Arábia Saudita durante a Guerra Civil. Os iranianos também influenciaram movimentos armados de oposição aos governos do Kuwait e no Bahrein. Durante a guerra contra o Estado Islâmico, os militares iranianos foram fortes aliados do governo sírio para derrotar a ameaça comum. Segundo os especialistas, apesar de ter sido atacado, o Irã pode ganhar em um primeiro momento. Isso porque o governo vinha enfrentando protestos da população por causa de uma crise econômica, alimentada pelo embargo liderado pelos Estados Unidos. Agora, essa mesma população deve ficar ao lado do governo, unida pelo ódio contra os norte-americanos. Pelo menos por enquanto, a bomba não caiu sobre a economia mundial. No Brasil, a queda da Bolsa de Valores não chegou a 1%. O dólar subiu, mas não mudou muito de patamar. Já o preço do petróleo aumentou mais de 3% e encostou nos $70 o barril. Qualquer conflito na região do Golfo Pérsico
impacto petróleo. Subiu o petróleo, sobe o preço da gasolina, do diesel, do querosene de aviação, do gás de cozinha no mundo inteiro. Portanto, afeta o bolso de cada um. O Itamaraty não se manifestou sobre o incidente entre os Estados Unidos e o Irã. O presidente Jair Bolsonaro disse que o ataque americano terá impacto no preço dos combustíveis no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro conversou com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, sobre o ataque americano que matou o principal comandante militar do Irã e disse que o governo está preocupado com a alta no preço do petróleo. O que mais nos preocupa é uma possível alta do petróleo, está em torno de 5% no momento. Conversei com o presidente da Petrobras também. A exemplo do que aconteceu na Arábia Saudita, o ataque de drones, em poucos dias voltou à normalidade, o que a gente espera que aconteça agora também. Mais cedo, o presidente havia reforçado o compromisso de não interferir na política de preços dos combustíveis. Que vai impactar, vai. Agora vamos ver o nosso limite aqui, porque se subir, já está alto o combustível, se subir muito, complica. A Petrobras informou que não irá se posicionar sobre o ataque americano ao Irã. O Ministério das Relações Exteriores também não se manifestou. O presidente esteve hoje 2 vezes em um hospital de Brasília para visitar a primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela passou ontem por 3 procedimentos cirúrgicos para corrigir uma hérnia umbilical, para reaproximar os músculos do abdômen e trocar as próteses de silicone dos seios. A primeira-dama deve voltar para casa amanhã. Ontem à noite, Bolsonaro revelou que em fevereiro deve passar por exames e que pode ser operado novamente. Há 40 dias eu tive uma crise, um problema numa alça e resolveu sozinho. Tá certo? Eu espero que não tenha problema. Realmente tem uma dilatação acontecendo e talvez aí em fevereiro eu faça uma nova inspeção de saúde. A idade da gente, inspeção de saúde. 64 anos, foram 4 cirurgias que foi aberto todo o abdômen, por 2 vezes colocaram tudo para fora. Foi um negócio realmente grave. Em reunião hoje no Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse que a criação do juiz de garantias vai dar mais imparcialidade aos processos no país. O CNJ formou um grupo para discutir o novo cargo. O grupo de trabalho vai apresentar orientações para tribunais de todo o país. O presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu a figura do juiz de garantias, criada no pacote anticrime. É um juiz que vai ter a possibilidade, de maneira imparcial, por não ter participado da coleta das provas, de julgar com uma maior imparcialidade. As mudanças começam a valer no dia 23 deste mês. Para Dias Toffoli, a nova dinâmica não vai gerar novos gastos para o judiciário. Não há que se falar em aumento de custo, aumento de trabalho. É uma questão de organização interna da justiça. O juiz de garantias vai atuar somente em processos criminais. Um dos principais desafios será a garantia de rodízio dos magistrados em um mesmo processo. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 2018, pelo menos 19% das varas judiciais do Brasil tinham apenas um juiz sem substitutos. O Corregedor Nacional de Justiça não vê dificuldades financeiras para implementar o juiz de garantias. Nós temos as estatísticas que comprovam que temos condições de viabilizar aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Depois da aprovação, alguns partidos políticos entraram com ações no STF contra o juiz de garantias. A iniciativa conta com o apoio da Associação dos Juízes do Brasil. Essa figura do juiz de garantia, na maneira que ela foi aprovada, pode provocar o efeito contrário, maior morosidade e maior discussão em relação à nulidade e à validade dos processos. Um estudo da Universidade de Sydney estima que quase 500 milhões de animais morreram por causa dos incêndios florestais que atingem a Austrália há 3 meses. Hoje, as autoridades alertaram sobre uma nova onda de calor que deve chegar ao país neste fim de semana. A orientação é para que milhares de moradores deixem as suas casas. A Marinha da Austrália resgatou centenas de pessoas que estavam no litoral isoladas pelo fogo. Os incêndios já destruíram 1.400 imóveis e deixaram 19 mortos. 28 pessoas estão desaparecidas. Um homem esfaqueou os frequentadores de um parque de Paris antes de ser baleado pela polícia.
Ele e uma das vítimas morreram no local. Outras 2 pessoas ficaram feridas. O motivo do ataque é desconhecido. A justiça britânica condenou 3 adolescentes pela morte do motoboy brasileiro Iderval da Silva, que foi espancado em maio do ano passado, durante uma tentativa de assalto. As sentenças de Jadan Richards, de 19 anos, e outros 2 jovens de 17 e 16 anos serão anunciadas no mês que vem. Policiais americanos registraram o momento em que um carro despencou de um penhasco na Califórnia. O veículo ainda não foi encontrado. A identidade do motorista é desconhecida. O coração do paulistano, aquele que vive na cidade de São Paulo, não está nada bem. É o que concluiu uma pesquisa da Universidade de São Paulo que avaliou a saúde cardiovascular dos moradores da maior cidade do país. É que a maioria corre risco de sofrer um infarto ou então de ter um AVC, por causa de maus hábitos alimentares e pela falta de exercícios físicos. Essa vidinha sedentária, com gordura demais, comida saudável de menos, cigarro, não podia mesmo dar bom resultado. 93% dos paulistanos estão com a saúde cardiovascular fora do padrão ideal. Em outras palavras, apenas 7% dos paulistanos têm baixo risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, que são a maior causa de morte no Brasil e no mundo. A pesquisa da Universidade de São Paulo reuniu dados de 4.000 pacientes. Você, se tivesse participado, estaria entre os que vão viver mais e melhor ou entre os que estão a perigo? Hambúrguer, pastel, só gordura. E você acha que você é saudável assim? Não. O que você está comendo aí? Uma coxinha. E além de coxinha, o que mais que você come? Lanche, fritura, bacon, tudo que não pode e não faz bem. É preciso evitar e tratar os fatores de risco como diabetes, hipertensão e colesterol alto. A fórmula é simples: alimentação à base de legumes, verduras e frutas e exercício físico. A atividade física regular, que seria no mínimo 150 minutos por semana, que vai liberar neurotransmissores, o que vai trazer vários benefícios como saciedade, humor, felicidade, controle da pressão, controle da frequência do colesterol. E se livrar do cigarro. Ele faz com que os vasos fiquem mais rígidos e isso propicia esse vaso acumular mais gordura, o que leva a um AVC, um infarto. O Kleber segue a risco os conselhos médicos. Aqui tem um filé de frango, tomatinho, tem aqui um pepino. Aí eu gosto bastante de alface também, é gostoso. Bem diferente de antigamente, né? Antigamente, para quem comia 2 pizzas, é bem diferente. Há 5 anos, pesando 106 quilos, ele fez um check-up e descobriu colesterol alto, hipertensão e pré-diabetes. Alterou a rotina dele e da família. Eu faço 30, 40 minutos de caminhada e depois eu faço exercício com o próprio corpo. Abdominal, flexão. Hoje, 18 quilos mais magro, tem mais disposição e perspectiva de ver os filhos crescerem. E vamos agora a um outro giro de notícias pelo país. 2 barcos com passageiros colidiram ao navegar muito perto um do outro no interior do Amazonas. As embarcações saíram de Manaus com destino a Porto Velho e Rondônia. A Marinha abriu inquérito para apurar as causas. Ninguém ficou ferido. Um ciclista morreu depois de ser atropelado por um carro em alta velocidade em João Pessoa. As imagens mostram que uma mulher desceu do veículo do lado do motorista. Mas testemunhas afirmam que quem dirigia o carro era um homem, que também estava no veículo. A polícia prendeu na capital paulista um homem suspeito de envolvimento no assassinato de Chiquinho Campaner, prefeito da cidade de Ribeirão Bonito. Ele foi levado para São Carlos, no interior de São Paulo, onde o caso está sendo investigado. Um celular superaquecido que estava sendo carregado pode ter sido a causa de um incêndio que atingiu 2 apartamentos no litoral paulista. O prédio precisou ser esvaziado e ninguém se feriu. Alguns pais dormiram na fila para tentar garantir uma vaga para os filhos nas escolas da rede municipal de Olinda, em Pernambuco. Houve confusão. Segundo a diretora de uma das escolas, quem não conseguiu fazer a matrícula foi colocado em um cadastro reserva. E você vai ver daqui a pouco.
Conhecido pelos vitrais azuis, santuário em Brasília pede ajuda para ser recuperado. Continue com a gente, nós voltamos já já. Roda, roda só para os consultores da Jequiti. Adorei! Vem ganhar mais dinheiro com o carnê do baú e com os produtos da Jequiti. Sonha de dar! Uma das igrejas mais bonitas do Brasil está prestes a completar 50 anos. Famoso pelos vitrais azuis, o Santuário Dom Bosco, em Brasília, pede ajuda para que possa ser restaurado. 12 tons de azul. Aqui eu me sinto tão bem. Por quase meio século, os fiéis e os turistas que visitam o Santuário Dom Bosco, uma das igrejas mais tradicionais da capital do Brasil, encontram este céu estrelado. E quem resiste a tanta beleza? Eu achei linda. Achei linda mesmo. A igreja terminou de ser construída em 1970, 10 anos depois da capital federal. Hoje é um dos cartões postais de Brasília. O lustre é feito de 7.400 copos de murano, um tipo de vidro artesanal, que simboliza a luz do mundo. Beleza que contrasta com o estado dos vitrais. Dá só uma olhada. 20% deles estão desse jeito aí. Toda a estrutura de ferro ela já começa a ser danificada por causa da umidade, tempo. Isso corre o risco, sim, de realmente cair os vitrais. Para a recuperação desses vitrais, a igreja vai precisar de ajuda e já está em campanha para arrecadar a verba necessária. O valor estimado para continuar encantando os fiéis sem riscos de acidentes é alto, entre 5 e 7 milhões de reais. A campanha para arrecadar o dinheiro começou em junho do ano passado e inclui a limpeza e a restauração dos outros vitrais. Ainda falta muito para alcançar a meta, mas sobra fé para que este céu estrelado brilhe ainda mais. Com as nossas orações, a gente pedindo, para as pessoas que sejam tocadas, quando virem aqui, ajudar. A seleção brasileira sub-23 se apresentou hoje para o pré-olímpico da Colômbia, que começa no próximo dia 18. Mesmo com a medalha de ouro nos Jogos do Rio em 2016, o time brasileiro tem que disputar uma vaga para a Olimpíada de Tóquio. Os 23 jogadores foram recebidos pelo técnico André Giardini na Granja Comaria, em Teresópolis, onde ficarão concentrados por 2 semanas. Eles fizeram exames médicos e já começaram a treinar. A viagem para a Colômbia será no dia 16 e a estreia no dia 19 contra o Peru. O grupo tem também o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia. Os 2 primeiros passarão para o quadrangular final, que vai classificar apenas 2 seleções para Tóquio. O pré-olímpico termina no dia 9 de fevereiro. Como o torneio não é considerado data FIFA, os clubes não são obrigados a ceder jogadores. Por isso, os times europeus negaram a liberação de 8 convocados que foram substituídos na última hora. Já os clubes brasileiros cederam todos os atletas chamados, apesar da disputa dos campeonatos estaduais. Entre os destaques estão Antony e Igor Gomes, do São Paulo, Pedrinho, do Corinthians e Reinier, do Flamengo. E quem estava com pouco dinheiro para fazer as compras de Natal teve hoje a chance que esperava, porque shoppings e lojas fizeram promoções tentadoras e de olho delas houve quem passasse a noite em porta de loja. Em uma loja, 60% de desconto. Em outra, 50%. Com corredores não tão cheios, o que chama atenção nesta semana nos shoppings são as promoções de início de ano. Para muitos, a melhor época para fazer compras. Tem promoção, o atendimento é muito bom, porque as lojas estão vazias. Janeiro é uma época boa para você comprar. Tem quem leve essa regra muito a sério. Não eram nem 6 da manhã e esta turma já encarava uma fila para aproveitar a queima de estoque de uma grande rede de varejo. Alguns chegaram aqui ontem à tarde. 3 da tarde. Eu cheguei 17h30, mais ou menos. Quando a loja abriu, nada de correria. Com descontos de até 70%, até quem ainda não entende muito de compras se animou.
Já seu Luiz não se impressionou tanto. Não tem nada de desconto. Nada que uma conversa com o vendedor não resolvesse. Comprei a televisão e o micro-ondas negociando um preço bom. Esse dia de liquidação de estoque foi criado há 27 anos para alavancar os negócios em janeiro, um mês tradicionalmente fraco para o comércio. E a estratégia deu muito certo. Hoje, as lojas da rede vendem em 12 horas o que costumam vender em 15 dias. Todos os anos a gente bate recorde atrás de recorde. Esse ano a gente vai bater o recorde de novo de faturamento. A gente fica muito feliz com o resultado disso, né? Eletrodomésticos, eletrônicos e móveis são os produtos mais procurados. Mas quando não se encontra o que quer, leva outras coisas, né, dona Ana? Eu vi que atrás de uma cama infantil. Porém, não achei a cama e acabei pegando essas promoções. São mais de 1000 lojas e todas ficam lotadas de gente como o Éder, que teve paciência, economizou em dezembro para pagar menos em janeiro. Você compra o produto aqui, ainda sai com uma garantia, então vale a pena sim. E a julgar pelo tamanho da fila do caixa, vale mesmo. Tá difícil até de empurrar. Tá sim. Muita coisa. E olha, chega o ano novo e aí muita gente define, Nascimento, uma meta para se alcançar. Comprar um carro, viajar ou, quem sabe, quitar as dívidas. Quando o assunto é finanças, quase a metade dos brasileiros, pelo menos, diz que quer guardar dinheiro em 2020. Renan colocou nas intenções de 2019 o projeto do carro próprio. E não era qualquer um. Pesquisei peça, pesquisei manutenção. E aí consegui achar um que estaria nas condições que eu estava querendo, né? E por um preço acessível. Ele juntou o dinheiro e conseguiu a meta. Agora os sonhos são outros, novos com a chegada de 2020. Estamos com a meta para poder ir para Orlando agora em outubro e terminar de customizar o carro, né? Que eu vou montar uma viatura da Califórnia. E assim como o Renan, praticamente todo mundo faz uma listinha do que pretende cumprir depois da virada de ano. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e as federações de lojistas mostra que quando o assunto é finanças, a meta mais desejada é guardar dinheiro. Em seguida vem aqueles que querem viajar. 28% pretendem reformar ou comprar a casa própria, quase o mesmo número dos que sonham em tirar as contas do vermelho. Entre planejar e cumprir a meta tem uma distância enorme. A mesma pesquisa revela que 1/4 dos brasileiros já queria juntar dinheiro desde o ano passado e não conseguiu. É que não adianta fazer uma reserva financeira num mês e pegar tudo no mês seguinte. Existem 2 fatores que fazem com que seja muito difícil guardar dinheiro. A crise econômica ainda está muito presente no dia a dia e no orçamento do consumidor. Agora, tem uma questão importante também, que é a falta de educação financeira. Então, antes de preparar a lista de metas, é bom se organizar. Por exemplo, ele pode começar o mês de janeiro colocando todos os gastos no papel. No mês de fevereiro, ele reorganiza esses gastos e gasta de forma mais eficiente, economizando algum dinheiro. Em março, ele faz a primeira reserva financeira e assim vai. Boa noite. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Está difícil de pagar as contas em casa ou quer ter uma renda extra? Seja uma consultora ou consultor Jequiti. Veja como é fácil. Acesse o site jequiti.com.br